Me diz uma coisa, pode falar, sem medo. Você tem varizes? Não sabe o que fazer para melhorar aquelas marcas? É um probleminha que mexe muito com a autoestima e não só das mulheres, né? Mas dos homens também. E é tão desconfortável, mas alegre-se. Tem tratamento. E sobre isso a gente vai conversar aqui com o angiologista Marcondes Figueiredo. Doutor Marcondes, obrigada por ter vindo. Bom dia, Mônica. Viu? Tudo bom, né? É o que eu falei, né? Varizes, assim, É uma mexe. doença muito prevalente. E não é só das mulheres, né? Os homens também. Para cada 5 mulheres, um homem tem varizes. E acima de 40 anos, quase 70% da população tem. 70%? É, porque você tem 3 tipos de varizes. Você tem a fininha, daquela que é a mais comum, o vasinho. O vasinho, a gente chama de microvarizes. Você tem a reticular, que é até 1 milímetro o calibre. É aquela azuladinha que você vê na perna, principalmente atrás do joelho. Ah, sim. E você tem a troncular, que é aquela que faz volume na pele. Então, esses são os 3 tipos mais frequentes de varizes. Eles vão se agravando do vasinho, vai ou cada uma? Não. Ah, tá. A microvarize nunca fica grossa como a varize troncular. Entendi. A reticular eventualmente aumenta de calibre para virar troncular, mas não necessariamente uma coisa. E a doença é degenerativa, ela piora ao longo da vida. Nossa, e elas têm idade para aparecer? Normalmente da adolescência para frente. Da adolescência é pra raro frente. você ver criança com varize, mas é uma doença do adulto. E quais são os fatores que levam aos 3 tipos? A hereditariedade é muito forte. Entendi. Né? E tem os desencadeantes, como obesidade, fumo, sedentarismo. A gravidez é um fator altamente desencadeante, o uso de hormônio. Pensa o tanto de moça que não toma pílula anticoncepcional. Exatamente. Não é que a pílula desencadeia a varize, ela agrava a varize que já existe. Entendi. E no caso, tem tratamento, claro? Sim, existem do tratamento clínico, com meia e medicamento, até tratamento escleroterápico, você joga um remédio dentro da veia e ela seca. Existe o tratamento com laser, que você passa uma fibra dentro da veia e a veia seca. Existe a cirurgia que você retira a veia, faz um buraquinho e retira ela. A cirurgia naquele caso mais grave que você falou? Na cirurgia naqueles casos da varize mais grossa. Agora, o tratamento de varize é igual ao tratamento dentário. E você sempre tem que estar fazendo. Não é que as varizes voltam, aparecem outras. Entendi. Então, quem tem tendência é uma doença como a diabetes, como a pressão alta, é uma doença crônica. Então, você tem que sempre estar visitando o seu angiologista. A falta de exercício, de atividade física, pode também levar ao aparecimento de varizes? Não é que leva ao aparecimento de varize. As pessoas falam, eu não vou fazer musculação porque dá varize. Isso não é verdade. Na verdade, a atividade física é um global geral para tudo, né? Para você não diminuir o peso, o cardiovascular, etc. E ajuda para quem tem varize, porque a varize provoca dor, peso, formigamento, cãibra, né? Para quem trabalha muito de pé? O recurso é você fazer atividade, usar eventualmente uma meia de suporte, uma meia elástica e não permanecer muito tempo sentado. A cada 2 horas levantar e fazer um tip-toy com a perna. Ajuda muito. Aquele exercício para panturrilha que a gente faz na academia? Para elevar. Aquilo é uma beleza, né? É uma beleza, Eu me lembro que você me disse certa vez que aqui a nossa panturrilha, ela é praticamente o nosso segundo coração, Isso. Né? Quem tem uma panturrilha boa, tem um retorno venoso bom da perna. Quem não tem uma panturrilha boa, tem um retorno ruim. É o nosso coração periférico. Quem não procura tratamento, isso pode levar a uma situação pior. Eu vou citar um caso aqui, você me corrige se eu estiver errada, mas porque me veio. E talvez seja a dúvida de alguém que esteja em casa. Trombose, pode levar a trombose? A varize dá a trombose superficial, dá flebite naquela veia grossa que fica na superfície da pele. A varize não dá aquela trombose, assim, não é a grande causa da trombose. Pode levar sim, mas é um fator, uma incidência pequena. Mas o grande problema da varize é o desconforto da estética. Exatamente. Que a paciente procura o médico por 3 razões, pela estética principalmente, pela dor ou pelo temor das complicações. Então ela tem medo daquilo lá, ela tem que amputar a perna e tal. Varize não amputa a perna de ninguém. Ela provoca dor, cãibra, etc. E você consegue eliminar bem o problema com o uso de medicamento. Quem usa a meia pode prevenir? A meia diminui a dor. A meia é um sintomático como meu óculos. Se eu tiro o óculos, eu enxergo com dificuldade. Se eu coloco o óculos, eu enxergo melhor. A meia é exatamente o óculos. Enquanto você está com ela, você está sem dor. Você tira ela, a dor pode voltar. Meia não previne varize. A meia só diminui os sintomas da varize. Entendi. Salto alto também é uma dúvida que as pessoas têm? É um mito horrível, mito também, né? Salto não dá varize. O que dá dor nas pernas com o uso do salto é o deslocamento do eixo da coluna. O pé pisa de uma maneira diferente e a pessoa não faz a pisada certa.
Aquilo não provoca varizes. Dá dor na perna, mas não provoca varizes. E você falou que tem vários mitos. Quais outros que você traria pra gente, assim, além desses que eu citei, doutor Marcondes? Pular corda, pular corda. fulano tem varizes porque pula muita corda. Se pular desse varizes, o jogador de basquete e de vôlei estava cheio de varizes, isso não é verdade. É verdade. Olha só, além do doutor Marcondes Figueiredo, que está dando aqui, né, uma aula para a gente, vamos dizer assim, da gente falar sobre varizes, né? A fisioterapia, né, doutor Marcondes, pode ajudar muito, né? Na verdade, é um conjunto, conjunto de coisas, não tem um tratamento só. Tá vendo? Então, e sobre isso a gente vai falar com ela, Vashi Lauers. Oi, Vashi, bom dia para você. Então, conta pra gente como a fisioterapia pode ajudar no caso das varizes. Sabe o que eu acabei de descobrir aqui, que ela pode ser muito importante no tratamento, mas acima de tudo muito importante na prevenção. A gente estava batendo um papo aqui, conversando antes, porque às vezes ela é um sinal, né? Aquela veinha que aparece ali, aquilo que você acha feio, que foge da estética, mas aquilo pode estar querendo te dar um alerta, te avisar alguma coisa mais séria. Exatamente. As varizes elas podem estar querendo te dizer que alguma coisa um pouquinho mais complicada pode aparecer, que é a insuficiência venosa crônica, que é uma doença muito lenta, assim como o Dr. Marcondes comentou, e traz bastante repercussão, que são manchas escuras na perna, dores mais comuns no final do dia, chegando a complicações como aquelas úlceras, aquelas feridas abertas na região de tornozelo. Então, ela está querendo te dizer uma bastante importante. Ou seja, reparou essas varizes aí na perna, de repente é o momento de procurar já um profissional de fisioterapia, já para ver se há alguma coisa que pode ser feita, e aí a fisioterapia pode ajudar, então? Exatamente. Primeiro tem que procurar um especialista, um médico especialista, ele vai encaminhar esse paciente para a fisioterapia. E aí a gente já começa um tratamento desde preventivo e, dependendo do caso, às vezes curativo, juntamente com a técnica, com o tratamento médico, que tem que ser associado, não tem como, só a fisioterapia não vai ajudar, não vai resolver o problema desse paciente. E como é esse tratamento de fisioterapia, né? Às vezes é tão amplo assim, a gente fica meio perdido. Quais são as técnicas desenvolvidas? Exatamente. O que a gente prevê e preconiza no tratamento de fisioterapia é o fortalecimento da batata da perna, que é a panturrilha. A gente sabe que a panturrilha é chamada de segundo coração. Então, um músculo extremamente forte e importante para retornar esse sangue para o coração. E o que acontece? Quando eu tenho ele fraco ou não tão preparado, o sangue acumula nessa região ou na perna e dilata essa veia, trazendo as repercussões, as varizes, os problemas todos. Então, um fortalecimento, principalmente dessa musculatura, é lógico, não esquecendo do membro inferior inteiro, mas principalmente dessa musculatura, já vai te trazer alguns benefícios. Exercícios com elevação da perna, tirar um tempinho na sua casa para poder descansar com a perna elevada, isso também já vai favorecer bastante e vai ajudar esse retorno venoso, esse sangue voltar para o coração. Aquela história de chegar em casa, colocar uma almofada e colocar as pernas para cima, pode parecer um luxo, mas é um luxo necessário. Exatamente, já é uma prevenção e às vezes o tratamento. Fora isso, a gente tem a drenagem linfática, porque esses pacientes podem evoluir para edema, né, para o inchaço da perna, e isso traz bastante dor e pode trazer algumas outras complicações. Então, a drenagem linfática funcional é bem-vinda nesses pacientes. E nos casos mais complicados, o tratamento da ferida aberta, que é as lesões, as úlceras varicosas que a gente fala. Mas aí é um tratamento mais especializado, isso é em consultório, isso não dá para fazer em casa. Em casa, o que a pessoa pode fazer é isso, né? Descansar um pouco, ter esse cuidado, igual a gente estava ouvindo ali no estúdio, de se levantar algumas vezes no trabalho ou em casa mesmo, né? E lembrar desse músculo, né? Porque às vezes a gente não lembra, a gente vai para academia muitas vezes porque quer a coxa grossa, mas esquece da parte inferior. Né? Exatamente. Ele é chamado, não é à toa, que é chamado segundo coração, de tão importante que ele é para voltar o sangue, para subir esse sangue todo que está descendo, que está irrigando, agora ele tem que retornar para o coração. Tem que fortalecer e tem que alongar essa musculatura que já vai estar fazendo... A grande parte do tratamento é isso. Quando é que a gente percebe que a panturrilha está fraca? Olha, a panturrilha, normalmente, ela não é tão fraca. Se você consegue caminhar, quer dizer que ela não é tão fraca. Mas, às vezes, ela pode estar mal preparada. Então, encurtamento, mulheres que usam um salto muito alto, que depois tiram o salto e vão tentar usar uma rasteirinha que sente uma dor
como se fosse uma dor esticando. Isso pode ser um sinal de que essa panturrilha não está tão preparada para poder fazer efetivamente o movimento e ter o resultado que a gente gostaria. É um dos sinais. E o cansaço nas pernas normalmente está associado com problemas vasculares. É hora de procurar um médico especialista, um angiologista, para poder encaminhar para a gente, para a fisioterapia. E a questão da obesidade também, a gente consegue, às vezes, ver isso na panturrilha, né? Quando a gente percebe aquela panturrilha bem gordinha. Exatamente. Como o Dr. Marcondes havia comentado, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, isso tudo auxilia, isso tudo contribui para a complicação desse membro, principalmente dessa panturrilha. A obesidade comprime um pouco esse músculo, essa perna, dificultando. Calça muito justa, né, que a moda traz muito isso, sentar com perna dobrada demais, isso tudo dificulta o sangue voltar. É porque quando a gente fala nas cintas, por exemplo, nas meias, compressoras, tem até o horário certo, se não me engano, depois do repouso, né, que a gente precisa colocar essa meia. E a calça não, a gente às vezes no meio do dia coloca aquela calça que está fazendo a mesma coisa, né? Dando aquela comprimida. Exatamente. E não é só, você usa a meia e ainda faz essa posição que eu estou aqui de perna dobrada, joelho dobrado, por muito tempo isso dificulta o sangue voltar. Isso pode piorar o caso ou favorecer o aparecimento das varizes, a complicar. Por falar na posição muito tempo, às vezes as pessoas ficam com medo de viagens longas, muito tempo sentado, é um risco mesmo. Exatamente. Tanto é que a gente orienta que esse paciente em voos muito longos ou viagens mesmo rodoviárias muito longas, que faça uma pausa, levanta, faça aquele exercício, segura lá na poltrona do ônibus ou do avião e faça a elevação com os pés, levanta o corpo com os pés, e isso já vai favorecer o sangue retornar e já vai ter um pouquinho de prevenção aí. Exatamente. Muito obrigada. Tá vendo, Mônica? Às vezes a gente tem que pagar um miquinho, né? Levantar no ônibus, levantar no voo, o povo vai ficar olhando do lado. Mas é melhor assim, antes prevenido que ter que remediar, já dizia o ditado, né? E a dor, né, que sente, assim, o peso, o desconforto. E foi muito importante, porque a gente estava prestando atenção aqui, né, doutor Marcondes? Vasti, obrigada aí, viu, a vocês. Não. E ele estava falando justamente sobre a gente, porque todo mundo trabalha muito sentado, né? A gente aqui mesmo, né? Tem muita gente que a gente vai para a redação e fica lá sentado e esquece de levantar. E lembra que na primeira parte da entrevista com o Dr. Marcondes, ele falou que a gente tem um exercício, eu queria que ele demonstrasse para a gente, porque eu estou de salto, né, Dr. Marcondes? Vai que eu caia. Você levantar e fazer 10 movimentos assim, ó. E isso no trabalho, em casa? Isso em qualquer momento. Você estando em pé ou sentado, é muito importante, porque você ajuda o retorno do sangue da perna e evita a estase, porque o grande problema é o sangue ficar parado lá, né? Com a estase. E aí, no caso, se eu trabalho de salto alto, posso tirar o salto alto Pode tirar o salto e fazer. E isso, quantas vezes que eu posso fazer, doutor? A cada 2 horas, se você fizer 10 vezes, está ótimo. Já ótimo, né? ajuda demais. Eu estava conversando com o doutor Marcondes aqui também sobre uma outra questão que às vezes as pessoas perguntam, que é em relação ao cigarro e ao surgimento das varizes, doutor Marcondes. Não há uma associação assim, muito forte. Na literatura, você não tem esse fator. Agora, quem fuma, claro que se tem varize, agrava muito. Porque o fumante, quando ele traga o cigarro, ele ingere quase 2.000 substâncias para dentro do organismo. E isso causa o sangue fica mais grosso, uma palavra mais simples, né? O sangue fica grosso e pode provocar trombose. Quem tem diabetes, e aí tem a probabilidade de ter varizes, isso complica muito? Sim. O cuidado tem que ser redobrado? O diabetes é uma doença crônica e degenerativa, como são as varizes também. 2 doenças dessas junto na mesma pessoa é muito ruim. A gente falou de tratamento, né? E eu sei que as pessoas querem saber. A gente falou da cirurgia, tem tratamento a laser e tem a espuma também. Isso. Eu gostaria que você explicasse melhor pra gente. O tratamento com espuma é um tratamento de escleroterapia, que é você injetar um remédio dentro da veia, o remédio provoca uma escarificação na parede média da veia e a veia fecha. Ela é esclerosa, ela fica lá naquele lugar, só que ela fica fechada. Então você elimina a veia porque você esclerosa ela. É um tratamento também, não é definitivo. Não é porque você faz uma vez que nunca mais você precisa fazer. A cada ano, 2 anos, 3 anos, depende de cada pessoa. Não há uma regra para isso. O importante é que tem tratamento. Eu quero mostrar aqui para vocês também o livro do Dr. Marcondes, Terapia da Compressão, que é voltado para profissionais, justamente essa equipe multidisciplinar que trabalha com o pessoal. Para fisioterapeuta, para enfermeiro, principalmente para o angiologista, para médico, né, para estudante de medicina. É um livro que aborda só sobre compressão. E a compressão seria?
meia elástica, né? Que existe porque a meia é um produto, Mônica, terapêutico. As pessoas acham que pode chegar numa farmácia E comprar. e chegar lá e falar, eu quero uma meia. Não, a meia tem que ser medida pelo médico, no tornozelo, na panturrilha e na coxa. O médico tem que dizer qual a compressão que a meia vai ser usada. A meia deve ser colocada pela manhã, na primeira meia hora da manhã. Ela inicial, quando você começa a usar a meia, por ser um produto elástico, você fica com ela até meio-dia, por exemplo, e tira. Você não usar o dia todo. Depois que você acostuma com a meia, você passa a usar o dia todo. Você nunca dorme com a meia de compressão, porque ela comprime e dificulta o fluxo arterial. Agora, existem vários tipos de meia. Tem meia esportiva, tem meia para evitar trombose, tem meia terapêutica para tratar ferida, tem meia pós-aplicação. Então, o livro aborda tudo isso. Quero muito agradecer a participação do angiologista, Dr. Marcondes Figueiredo, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Muito obrigada por todas essas informações, Dr. Marcondes. Bom dia. Tá, boa semana. Obrigado. Em breve volte. Obrigado. Fica o convite.